Olá, gente querida do meu canal aqui no YouTube, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a terceira parte da série Minha História Brasil-Portugal. Vou contar para vocês um bocadinho como é conviver com os portugueses, com os brasileiros, a forma de falar, enfim. Vamos tirar mais algumas dúvidas, vamos dar mais algumas informações, mas antes vamos rodar a vinheta. Bem, pessoal, então vamos lá. Vou falar com vocês sobre a convivência com brasileiros e também com portugueses. Tem também os africanos. Portugal é um país muito pequenininho, gente, mas que acolhe uma grande quantidade de estrangeiros, né? Então aqui a gente convive com muita gente, ucraniano, romênios. Bom, mas eu convivo mais com brasileiros, portugueses e alguns africanos. Dos africanos não tenho muito a falar, porque eles têm, assim, um bocado dos portugueses, né, na forma de falar, porque apesar de ser um país de língua portuguesa como o nosso Brasil, a forma de falar é um bocadinho diferente, gente. Mas eu não tenho muita convivência. Tenho algumas amigas africanas, alguns amigos africanos. Eu acho bastante difícil entendê-los quando eles estão a falar, um bocadinho difícil, mais do que os portugueses até. Mas não tenho muita assim, convivência. Bom, com os portugueses, gente, é assim, os portugueses têm uma forma diferente da nossa. À primeira vista, quando você se depara com o português, você conversa, você precisa de uma informação, quando você começa a conviver, a sua primeira impressão é que os portugueses são muito frios e mal educados. Mas, na verdade, não é bem assim. Eles são um povo direto. O que eles têm que falar para vocês, eles falam direto e de uma forma assim bem clara. E isso às vezes soa como frieza, falta de educação, enfim. Eles têm esse jeito deles. É um povo que demora bastante a confiar na gente, mas também depois que confia, acabou. Mas também para você perder aquela confiança é um fio, sabe? Basta uma mentirinhazinha e eles descobrirem que você mentiu, que também aquela confiança se parte e acabou. Não tem muita conversa, não. Pelo menos eu estou falando do que eu sei em matéria de conviver com português. Pode vir pessoas aqui falar que não é assim, que tem outras convivências. Eu não estou também dizendo que todos os portugueses são assim. Há alguns que são um bocadinho diferente, que fala diferente, enfim. Mas, no geral, eles são todos iguais, agem da mesma forma. Vou contar para vocês aqui rapidinho uma história. Por exemplo, a casa que eu fui trabalhar, logo quando eu cheguei aqui, tinha 3 crianças. Tinha a bebê, que tinha acabado de nascer, e tinha os 2 maiorzinhos que estavam na escola. E eu lembro que um dos meninos, o mais velho, falou com a mãe dele. Estávamos todos no carro, estávamos indo não sei para onde. E o menino falou para a mãe dele assim: mãe, se eu passar de ano, a senhora vai me dar meu Game Boy? Aí ela foi muito assim, sabe? Eu a princípio pensei, nossa senhora, mas depois, mais pra frente, eu fui entender as coisas melhor. Ela virou pra ele e falou assim: eu lhe dar um Game Boy porque tu passaste de ano? Então, tu tens a obrigação de passar de ano. É o meu português arranhado, gente. Então, ela disse pra ele que ele tinha a obrigação de passar de ano. Ele não tinha que passar de ano para ganhar um Game Boy. E nem ela tinha que dar um Game Boy a ele porque ele passou de ano.
É obrigação dele passar de ano, porque ele não trabalhava, ele só estudava e brincava. Então ele tinha a obrigação de passar de ano. Ele podia não passar, mas se ele passasse, não era para ganhar o Game Boy. Então foi uma história assim, e eu entendi assim, comecei a entender a forma deles agir. Então, eles têm este jeito de agir. Falam com você o que tem que falar e às vezes eles têm uma, assim, uma cara meio fechada, não são como nós que vivem, né? A gente ri muito, a gente conversa muito. Alguns não são assim, mas a maior parte é assim. Mas também não quer dizer que estão com raiva nem nada disso. É como eu acabei de falar, é o jeito deles. Quanto a conviver aqui fora com os brasileiros, gente, é um assunto que a gente não pode falar muito, né? É, eu digo que, como em qualquer lugar do mundo, você tem que ter cuidado, né? Eu tive algumas experiências desagradáveis e conheço pessoas que tiveram muito piores do que as minhas, né? Vou contar também uma história rapidinho de uma pessoa que por acaso eu achei num grupo que eu estive também. Por acaso, eu nem sei como eu fui parar lá, mas eu estive lá por bem pouco tempo, pouquíssimo tempo, porque Deus me livre desses grupos, gente. É tanta mentiraiada, é tanta coisa que não tem nada a ver. Mas enfim, eu conheci lá esse rapaz e ele estava contando a história dele, que alguém aqui, né, da mesma nacionalidade dele, minha também, fez um monte de promessa para ele e pediu para ele depositar uma certa quantia de dinheiro na conta dele lá no Brasil, na conta dessa tal pessoa que estava aqui, que ele ia mandar uma carta convite, que ele ia recebê-lo aqui, que ia ficar 2 meses na casa dele e que ia ajudar a procurar trabalho. O rapaz, coitadinho, muito desesperado para vir para cá, foi lá, vendeu tudo que tinha e fez isso. Depositou uma grande quantia na conta desta pessoa e esta pessoa, quando viu que estava lá o dinheiro, desapareceu, segundo ele, né, contou. Porque depois eu entrei no WhatsApp, comecei a conversar, pedi ele o WhatsApp dele, comecei a conversar com ele pelo WhatsApp, e ele foi e me contou a história toda, enfim. E ele estava muito decepcionado, muito triste, e eu então me propus ajudar esse rapaz. Ajudei, trouxe ele para cá, ajudei ele a vir para cá, e ele, hoje eu não sei por onde ele anda, mas sei que ele está aqui em Portugal, está muito bem, que está inclusive fazendo faculdade, e ele até recentemente mandava mensagens para mim, mas agora parou, porque as pessoas, os ciclos vão mudando, né, gente? As pessoas, não é porque a pessoa sumiu que a pessoa é ingrato comigo, não é isso, né? A gente tem que entender, as pessoas têm a vida delas e não é pro resto da vida que a pessoa tem que ficar te agradecendo por um favor que você fez. Então, se você, meu amigo, que sabe, né, que é de você que eu tô falando, se por acaso você estiver vendo este vídeo, saiba que eu estou muito feliz com a sua, sei que você está bem, já fiquei sabendo que você está bem, fico muito feliz com você venceu, né, toda aquela situação e tá bem. Eu fico feliz, ok? E não se preocupe que eu sei da sua gratidão por mim. Não precisa ficar preocupado que não está mandando mensagem, que não está falando comigo. Os ciclos da vida, gente, mudam, né? E a gente tem que ter maturidade para entender isso, né? Bom, então o que eu tenho a dizer, gente, a convivência com brasileiros é esta, né? Você tem que ter cuidado com todo tipo de ser humano em qualquer lugar do mundo. É o que eu posso falar, não posso falar muita coisa, né, gente? Enfim, também eu disse a vocês que ia contar algumas passagens tristes, né, que tive aqui. Vou contar uma só, porque não vale a pena também estar falando de tudo, né? Então, assim, uma vez também ajudei uma família a vir para cá, ajudei em tudo, né? Foi uma família, menos não ajudei em dinheiro, tá, gente? Não, isso eu não fiz. Eles vieram para cá, pai, mãe e 2 filhas. E eu, né, fiz tudo, mandei carta convite, os recebi aqui, arrumei casa para eles morarem,
Não, gente, acho que não mandei carta convite. Não mandei carta convite. Nessa época não tinha muita necessidade disso. Arrumei casa para eles morar, recebi aqui, ajudei no trabalho, enfim. E eles vieram com 2 filhas, uma de 13 e uma de 15 anos. E eles foram morar, para resumir bem a história, eles foram morar bem num anexo ao lado do meu. E eles chegaram aqui, gente, tão alegres, tão cheios de sonhos, tão animados, tão felizes, né? E tudo começou. Claro, teve as primeiras dificuldades, que sempre tem com toda a gente, mas estavam bem. Aí, daí um dia foi trabalhar, tinha 2 meses que eles estavam aqui, e foi trabalhar o casal, eles trabalhavam na parte da tarde até um certo horário da noite, e deixou em casa as 2 filhas. Foi na primavera, foi bem no início da primavera, em março, e eu cheguei do trabalho, deitei lá na minha cama para descansar um bocadinho, e acho que não demorou nem 15 minutos, a menina começou a bater na minha porta: Márcia, 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 vem cá. Falou o nome da irmã, que eu não vou dizer aqui, tá afogando na banheira. E eu, afogando na banheira, mas que coisa é essa? E quando eu cheguei, aí eu saí correndo, fui, quando eu cheguei lá, foi uma cena lamentável. Eu vi uma cena lamentável. A miúda realmente estava no fundo da banheira. E aí foi aquela correria, chamamos os bombeiros, mas quando os bombeiros chegaram já era tarde. Foi a consequência de uma situação que levou essa menina a falecer ali. E foi muito, muito, muito triste, gente. Foi muito triste. Foi uma história que me arrepio até hoje quando lembro. Eu tirei uma semana de folga para acompanhar esse casal, né, na situação. A gente foi correr atrás de tudo para, né, para resolver a situação. Eles voltaram para o Brasil, foi muito triste porque a gente custou conseguir passagens e foi aquela confusão toda, então foi a mãe na frente, depois em seguida foi o pai e a filha, né, a outra filha, e no último dia, na segunda-feira, foi a mãe na sexta, o pai e a filha no domingo, e na segunda-feira foi a miúda que faleceu aqui. Então, eu fiquei muito deprimida nessa época, fiquei muito triste. Eu tive que mudar de onde eu morava, aqui na região da Parede mesmo. Tive que mudar de lá porque eu não conseguia dormir. Eu só ficava com a luz acesa, não conseguia apagar a luz e foi muito triste, gente, essa história. Foi muito triste, foi uma das histórias tristes que me aconteceu aqui. Aconteceu outras coisas com amigas e tudo, mas essa foi realmente marcante e até um tempo, isso já tem muitos anos, já tem acho que uns 10 anos ou mais, mas eu sei que até hoje essas pessoas, elas sofrem grandemente por conta dessa situação, e eu quando lembro também, que é sempre que eu lembro, lógico, fico muito triste e sofro também. Mas pronto, são coisas da vida, né? Vou falar um bocadinho para vocês aqui agora da forma de falar. Um bocadinho, por exemplo, né, gente? Vocês já perceberam que eu, às vezes, quando vou falar, falo isso, um bocadinho. Apesar de ser, como eu já disse, um país de língua portuguesa como a nossa, tem aqui algumas palavras, gente, que mudam, tá? Vou citar algumas para vocês. Por exemplo, banheiro não é banheiro, é casa de banho. Café da manhã, por exemplo, não é café da manhã, é pequeno almoço. Rasgado, por exemplo, é roto. Lugar, por exemplo, você quer falar, você quer perguntar para um português onde o senhor mora. Aí você pergunta assim, em que sítio o senhor mora? Né? Então se chama de sítio os lugares, o lugar é um sítio. Fila é bicha, e isso eu tenho uma história engraçada também para contar, que foi logo quando eu cheguei, na semana que eu cheguei, na semana seguinte,
Eram as férias de Natal e a gente foi para o Algarve. Eu fui com a família, né? Que eu fui trabalhar. Mas foi o avô, a avó e eu e as crianças. O pai, a mãe da minha patroa e eu e as crianças, as 3 crianças. E quando a gente chegou na Marginal, que a gente, né, saiu de casa, e logo quando a gente pegou a Marginal, tinha um trânsito muito agarrado. Aí o avô dos meninos falou assim: Epa, mas que grande a bicha vamos pegar. E eu, grande bicha? Então eu comecei a olhar para os lados, procurar, vocês sabem o que, né, que eu tô falando. Comecei a procurar, não via nada. E ai, e ele ia dizer: "Ai, quando é que sairemos desta bicha?" E eu: "Meu Deus, mas eu olho para todo lado, não vejo nada." E depois, mais para frente, eu fui entender que fila é bicha e perto, quando você quer dizer perto, você diz é ao pé, né? É ao pé, não é perto. Então você está perto de onde? Então você está ao pé de onde, né? Ah, uma coisa que é muito comum é a forma de chamar as moças, não é? Que é rapariga, e eu fiquei assim um pouco esquisita, achando isso esquisito quando eu cheguei, ainda mais mineira, né, gente? Então, quando falava, a minha patroa, ela tinha mania de ligar no meio da tarde e perguntar: então, como está esta rapariga aí? Que era a menininha que eu olhava, né? Como é que está essa rapariga aí? Eu, tá tudo bem, a rapariga tá ótima. Ou às vezes ela falava comigo assim: ó, Márcia, vai dar um passeio com a rapariguinha. E eu, ai meu Deus. Então é assim, gente, algumas coisas mudam, tem mais coisas que eu não tô lembrando aqui agora. É, eu, apesar de ter 17 anos que moro aqui, eu não falo nada português, não falo. Falo assim, eu não me habituei a ficar falando português, eu falo do meu jeito mineiro, mineiríssimo, mineirado mesmo, uai, sou. Não é. Claro que quando estou conversando com portugueses, principalmente as pessoas idosas, eu falo, né? Aí eu falo mesmo, porque eles têm mais dificuldade de entender, né? Quando a gente fala só em brasileiro com eles. Então eu procuro, com as crianças também a gente tem que falar, né? Portuguesas eu falo. Eu não falo português com brasileiro, não falo. Às vezes ligo para algum amigo e ele né, atende o telefone, a amiga, tô! Porque aqui é assim, os portugueses, eles, quando você liga para um português, ele fala assim, com você lá do outro lado da linha, tô. E às vezes eu ligo para o brasileiro, tô. E eu não. Eu acho esquisito, gente. Bom, mas isso é o meu jeito, né? Claro que as pessoas falam do jeito que elas quiserem. Se quiser falar chinês, que fale do jeito que quiser. Eu conservo muito a minha raiz, gente. Eu gosto, sabe? Eu conservo a minha raiz. Então, às vezes, a gente encontra brasileiros aí que tem tão pouco tempo que está aqui, mas que fica falando tudo embolado. Assim, fica quebrando a língua para poder falar português. Mas é assim, é como às vezes acontece, a gente fala muito isso, a gente faz piada disso. Às vezes vai um mineiro no Rio de Janeiro passar um fim de semana e ele volta esticando o S para tudo quanto é esquina, né? Então, às vezes a pessoa chega aqui com 2 meses, 3, 4, tá? Mas pronto, cada um fala do jeito que quiser, né, gente? Cada um faz do jeito que quiser, fala do jeito que quiser. Eu posso morar aqui 300 anos, que não vai acontecer, né, gente? Mas eu falo mineiro e falo brasileiro, e vou continuar falando brasileiro. Quando eu chego lá no Brasil, que eu começo a conversar com as pessoas e algumas, né, a gente entra no assunto, aí as pessoas até falam comigo: nossa, mas tantos anos que você tá lá e você fala normalmente. Eu falei: falo, porque não tem porquê, eu não tenho porquê chegar aqui no Brasil falando português. E quando eu tô com os brasileiros aqui, eu não tenho porquê ficar falando português com os brasileiros. Eu falo brasileiro, eu falo mineiro, eu sou mineira da gema e gosto do jeito do meu. Claro que o Brasil é muito diversificado, né, gente? É muito grande, então tem muitas formas de falar, né? No Nordeste, no Sul, no Norte. Então, assim, claro que muda muito.
a forma de falar no Brasil por ser um país muito grande, muito diversificado. Eu falo mineiro, que eu sou mineira, e falo mineira, me falo mineiro brasileira e pronto, acabou, gente, essa história. Mas é assim, muita coisa muda. Então você vai tomar um café com leite lá no café, você tem que pedir um galão, gente. Claro que se você fala com tantos brasileiros aqui, né? Eles já sabem, às vezes os brasileiros chegam, não sabem falar e falam um café com leite, aí eles já sabem. Mas assim, o normal é você pedir um galão. Um galão é um café com leite. Mas tem outras coisas que não estou lembrando agora, mas tem, muda. E também a pronúncia também é um bocadinho diferente da gente, né? Eles falam às vezes muito rápido. Eu tenho uma nora portuguesa e às vezes tenho dificuldade de entender o que ela fala. Mas acho bonito o jeito que eles falam, acho bacana. E é isso, gente. Então, contei para vocês um bocadinho, né, da história da convivência, né, com os portugueses brasileiros, a forma de falar. E no próximo vídeo, que será o último, a pergunta é: valeu a pena? Você se arrependeu de alguma coisa, Márcia? Você faria de novo? Você não faria? Você mudaria alguma coisa? É o que eu vou falar no último vídeo da série Minha Trajetória Brasil-Portugal. Se você assistiu esse vídeo até o fim, gostou do conteúdo, entre aí, se inscreva, dê o seu joinha, faça o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações, fique por aqui comigo e não perca o último vídeo da série Minha Trajetória Brasil-Portugal. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus, que Jesus proteja cada um de vocês em vossos lares, em vossos trabalhos, em vossos passeios, que todos consigam encontrar a felicidade, que é a coisa mais importante do mundo.